Vamos direto ao ponto. Tenho notícia no futebol que, olha, cai como uma bomba. Daquelas que ninguém espera. Ninguém mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu no Vasco. Felipe Coutinho, o ídolo, a esperança, o maior investimento, Tudo isso. pediu para sair, pediu para rescindir o contrato. E o timing, né? Logo depois de uma classificação sofrida nos pênaltis. O que era para ser um alívio virou o estopim de uma crise gigantesca. Exato. Então, a nossa análise de hoje, com base no que saiu no Folha do Leste, na NET Vasco, vai ser para tentar juntar as peças. É um quebra-cabeça complexo e a primeira peça é, sem dúvida, Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. a surpresa. A diretoria foi pega, assim, totalmente de surpresa. Totalmente no contrapé. A notícia que o Flávio Dias soltou primeiro, ninguém entendeu. Como assim? Ele quer ir embora? Logo agora? E aí a cronologia que a NET Vasco apurou começa a clarear um pouco as coisas, ou a complicar, dependendo do ponto de vista. Como assim? Antes de tudo isso virar público, teve uma reunião chave. Aconteceu na terça-feira, dia 17. Certo. E nessa sala estavam o Coutinho, a comissão técnica e a diretoria. Era tipo uma reunião para lavar a roupa suja. Até aí. Então eles tiveram uma conversa de crise e ele não pediu para sair ali? Não, e isso é o mais estranho de tudo. A pauta da reunião era o próprio Coutinho. O comportamento dele. Exato. O comportamento, o desempenho em campo, a postura de liderança ou, na visão do clube, a falta dela, né? Poxa. E como ele reagiu a essa cobrança toda, na frente de todo mundo? Aí que tá o ponto mais revelador. As fontes dizem que ele chegou a pedir desculpas. Ah, então. Só que a postura dele, durante a conversa, foi descrita com duas palavras bem fortes: calada e pouco proativa. Sabe, ele estava ali de corpo presente, mas parecia distante, fechado. Não era a reação que esperavam de um líder. Entendi. O clube esperava que ele batesse no peito, assumisse a bronca e encontrou um silêncio. Um silêncio que deve ter sido ensurdecedor. E o mistério é esse: a reunião acaba, a tensão fica no ar, mas vida que segue. O pedido de rescisão só veio depois. O que só reforça que a decisão já estava tomada na cabeça dele, né? A reunião foi só para cumprir tabela. Parece que sim. A crise era muito mais profunda do que um jogo ruim. Falando em jogo ruim, vamos pro campo então, porque foi ali no jogo contra o Volta Redonda que tudo explodiu publicamente. Aquele jogo foi o palco perfeito para o desastre, né? São Januário, pressão de mata-mata. E o Coutinho, que devia ser o maestro, estava visivelmente, desconfortável. O resultado? Vaias. Uma parte da torcida, uma parte considerável, perdeu a paciência e vaiou o ídolo. Ser vaiado em casa, para ele, deve ter um peso enorme. Mas tem um detalhe que as reportagens destacam que, para mim, é o ponto final. É o gesto que diz tudo. Ah, sim. O fato dele ter sido substituído no intervalo. E não ter acompanhado a disputa de pênaltis. Exato. Ele não ficou no banco com o time. Não estava ali junto no momento de maior agonia e depois de euforia do jogo. É uma declaração sem palavras, né? Numa disputa de pênaltis, o banco de reservas vira uma extensão da torcida. Tá todo mundo abraçado, nervoso. E ele se ostenta. É o símbolo do isolamento. Ele mostrou ali que não se sentia mais parte daquilo. O que mostra um desgaste não só com a torcida que vaiava, mas talvez com o próprio grupo. Sem dúvida. E nos bastidores, esse desgaste todo parece ter um alvo bem claro: o técnico Fernando Diniz. O nome dele aparece em todas as análises. Como o trabalho dele se conecta com esse desconforto todo do Coutinho? A conexão é direta e é o ponto mais polêmico. A crítica interna, segundo as apurações, é que o esquema tático do Diniz sacrificou o Coutinho. Sacrificou como? Tirou ele da zona de conforto. Aquela ideia de futebol de muita movimentação, troca de posições, não favoreceu as melhores características dele. Entendi. Ele deixou de ser o camisa 10 clássico, o cara que pensa o jogo, para virar só mais uma peça numa engrenagem que não era ideal para ele.
Perfeito. O protagonista virou coadjuvante. E para um jogador que voltou com o status que ele voltou, isso é fatal. Soma isso à pressão, às vaias, o desconforto virou insuportável. O que levanta aquele debate clássico do futebol, né? O sistema se adapta à estrela ou a estrela se adapta ao sistema? E o Diniz é conhecido por não abrir mão das convicções dele. Ele não monta o time em volta de um jogador. E aí mora o conflito. Porque com um talento como o Coutinho, a expectativa é justamente o contrário. Exatamente. A expectativa era que o sistema servisse ao Coutinho. O que aconteceu foi o oposto. E o resultado é esse, um jogador frustrado. E o que deixa tudo mais dramático é a identidade dele com o Vasco. Ele é cria da colina. Não é um jogador qualquer. Uma das maiores revelações da história do clube. É uma relação afetiva que está se quebrando da pior forma. E os números mostram isso. São mais de 100 jogos, muitos gols, assistências. E a ironia é que, até semana passada, estavam falando em renovação. O que mostra a velocidade com que tudo desmoronou. De renovação encaminhada para pedido de rescisão em questão de dias. O jogo contra o Volta Redonda não foi a causa, foi a gota d'água. Exatamente, um copo que já estava cheio há muito tempo. Certo. Com o pedido na mesa, como fica a situação agora? O que o Vasco diz? Oficialmente, a diretoria ainda não tomou uma decisão. A palavra que usam é que o caso é sensível. Uma definição perfeita. É uma sinuca de bico. Total. Porque qualquer decisão tem um impacto gigantesco. Não é só o impacto esportivo, de perder seu jogador mais talentoso. E o financeiro, imagino. O financeiro, porque ele tem o maior salário. E o de imagem, que talvez seja o pior. Um ídolo que volta para casa e sai pela porta dos fundos. A mensagem é péssima. Não tem saída fácil. Se ele fica, pode estar desmotivado. Se sai, tem todas essas perdas. Por isso, o futuro agora depende de uma nova reunião. Uma conversa final, olho no olho. A diretoria precisa entender os motivos reais, sem filtro. É tático. É pessoal. É um pouco de tudo. Só depois de ouvir o jogador de verdade é que eles vão poder decidir. Até lá, a ordem é silêncio para não aumentar o incêndio. Juntando todas as peças, a gente vê que não é uma história simples de vilão e mocinho. De jeito nenhum. E para a gente refletir, acho que temos que voltar para aquela primeira reunião. A postura calada do Coutinho talvez seja a chave. Parece ser algo mais profundo, mais íntimo do que só a posição em campo. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta final, né? Uma provocação para quem nos ouve. Manda. O que leva um ídolo, um cara que chegou no topo, a voltar para o seu clube de origem com toda essa expectativa e em meses se isolar a ponto de pedir para ir embora de forma tão abrupta? Será que é só uma questão tática? Ou a gente está falando de um fardo? O fardo de ser o salvador, uma pressão que as câmeras e as estatísticas não conseguem medir. Uma pressão que vai muito além do campo. Exato. A resposta para essa pergunta talvez diga muito não só sobre o futuro dele, mas sobre o lado humano de um esporte que às vezes esquece que seus ídolos são, antes de tudo, pessoas.